Olá, prezados espectadores desse vídeo. Eu preparei aqui uma questão bem bacana envolvendo semelhança de triângulos, e essa questão eu tirei do simulado do concurso do Banco do Brasil, que vai acontecer no próximo domingo agora. É uma boa para quem está se preparando para o concurso, né? Essa questão é do simulado, uma questão de matemática. A questão está querendo saber qual é a área do quadrado do meio, que é essa área aqui, ó, desse quadrado aqui. Ele deu aqui a área do quadrado maior e a área do quadrado menor. São 3 quadrados. Então o que eu faço? Eu preciso saber qual é a área desse quadrado do meio, e aí, aplicando aqui a semelhança de triângulos, eu vou conseguir achar o lado desse quadrado do meio. E aí, sabendo o lado desse quadrado do meio, vai bastar eu elevar o quadrado para descobrir a área desse quadrado do meio que a questão está pedindo. Então vamos começar. Se a área desse quadrado maior é 24 centímetros quadrados, significa que o lado dele mede raiz quadrada de 24. Raiz de 24 é o que? Raiz quadrada de 4 vezes 6, né? Raiz quadrada de 4 eu consigo extrair, que é 2. Então, 2 raiz de 6. O 6 fica dentro do radical. Então, a medida do lado do quadrado maior é 2 raiz de 6 centímetros. E o lado do quadrado menor, sabendo que sua área é 6, é o que? Raiz de 6. Se a área do quadrado menor é 6, o seu lado mede raiz de 6. Beleza? Então, olha só. A área de um quadrado é o que? Lado ao quadrado, né? Lado vezes lado. Então, a medida do lado é o que? Raiz quadrada da área, né? Ah, mas Vinícius, não é mais ou menos raiz de área, não? Não, porque lado é uma medida e não existe medida de lado com valor negativo. Então não faz sentido eu colocar mais ou menos raiz de A. Simplesmente raiz de A. Então é o que eu vou fazer aqui. Eu vou chamar esse lado desse quadrado do meio de raiz de A. Se esse pedaço aqui mede raiz de A, então esse pedaço aqui mede raiz de A. Se esse pedaço mede raiz de A e o lado desse quadrado mede 2 raiz de 6, então esse pedaço aqui mede quanto? Esse pedaço aqui mede 2 raiz de 6 menos raiz de A. Concorda? É todo esse comprimento menos esse pedaço, vai me sobrar esse. Certo? Aqui nós podemos fazer a mesma coisa, os mesmos raciocínios. Para a gente descobrir esse pedacinho, nós temos que pegar todo esse comprimento e tirar o lado desse quadrado. Vai me sobrar esse. Como a medida do lado desse quadrado eu não sei, vale raiz de A, e o lado do quadrado menor vale raiz de 6, significa o seguinte, que esse pedacinho aqui vale raiz de A menos raiz de 6. Beleza? E aí o que acontece? Nós vamos pegar, de posse dessas informações, nós vamos aplicar aqui a semelhança de triângulos. Porque veja, meu desenho não ficou muito certinho não, ficou meio tortinho, mas vamos supor que está certinho. Então, esse segmento aqui é paralelo com esse. E esse segmento é paralelo com esse. Ok? Com isso, a gente conclui que esse ângulo é congruente com esse
esse ângulo é de 90 graus e esse aqui também, e esse ângulo é congruente com esse. Com isso, nós concluímos que esse triângulo é semelhante a esse aqui. Vamos aplicar, então, a semelhança de triângulos. Esse pedaço está para esse, assim como esse aqui está para esse aqui. Colocando isso na ponta da caneta, vai ficar o seguinte: 2 raiz de 6 menos raiz de A está para raiz de A menos raiz de 6. Assim como raiz de A está para raiz de 6. Fizemos aqui razões e proporções, aplicando a semelhança de triângulos. Temos uma igualdade entre frações. Agora é só a gente multiplicar por cruzado e achar o valor da área, não é? Bom, vamos lá. Então nós temos o seguinte: raiz de 6 que multiplica 2 raiz de 6 menos raiz de A igual a raiz de A que multiplica raiz de A menos raiz de 6. E agora nós vamos aplicar a distributiva em cada um dos lados da igualdade. Raiz de 6 vezes 2 raiz de 6 é o que? 2 raiz de 6 ao quadrado. Porque raiz de 6 vezes raiz de 6 é raiz de 6 ao quadrado. Raiz de 6 vezes menos raiz de A vai dar menos raiz de 6A, né? Aplicando a propriedade de radiciação, eu posso conservar o radical e multiplicar os radicandos. Propriedade radical. Raiz de 6 vezes raiz de A é raiz de 6 vezes A. Isso aqui é igual raiz de A vezes raiz de A ao quadrado. É ele vezes ele mesmo, né? Raiz de A vezes menos raiz de 6, menos raiz de 6A. O mesmo raciocínio para esse termo aqui. Então, olha só, gente. O que é que vai acontecer? Temos aqui termos iguais em lados opostos de uma igualdade. Podemos cortar um com o outro. Vai sobrar 2 vezes raiz de 6 ao quadrado, que é igual a raiz quadrada de A ao quadrado. Aqui, índice igual a expoente, simplifica, vai sobrar aqui o 6. E esse 6 está multiplicando esse 2. 6 vezes 2, 12. Raiz quadrada do A ao quadrado, índice igual a expoente, simplifica, vai sobrar aqui o A. 12 é igual a A. Com isso, nós concluímos que a área do quadrado do meio vale 12 centímetros quadrados. Beleza? Quem tiver de posse do simulado da prova do concurso, vai ter lá as opções e vai aparecer a opção 12 centímetros quadrados. Você vai marcar a opção correspondente a essa resposta, claro, né? No meu simulado, a resposta é a C. Não sei se é o mesmo simulado de vocês. Beleza pura? Então, gente, tamo junto aí. Uma questão bacana aí para vocês estudarem. Beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo.